E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Versículo 41, ele diz assim: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. São Paulo usou essa escritura de Abacuque, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Nós temos o pregador oficial, pastor Mendes, mas gostaria de ler no parágrafo 205, ao nascer do sol. O profeta disse, falando do monte da transfiguração, onde Jesus se transfigurou ali, e com ele estavam Moisés e Elias mesmo. Moisés tinha morrido, mas tinha ressuscitado. Segundo Judas, versículo 9, Judas só tem um capítulo. Quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. E em Romanos, a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Então, em Moisés, o tipo de Cristo, houve uma parada porque houve uma ressurreição. Deus deu uma surpresa para a morte, Ela teve uma surpresa. Até Moisés, nenhum homem tinha ressuscitado. Quando chega em Moisés, o seu corpo não viu a corrupção. Ele foi ressuscitado porque ele era um profeta semelhante, um tipo daquele que havia de vir. Elias foi trasladado, foi levado em um carro de fogo. Então, o profeta disse que esses dois homens representam. Sabemos que Moisés representava para os judeus a lei, para nós representa as eras, representa aqueles que dormiram e vão ressuscitar. E Elias representa aqueles que serão trasladados. Agora, nós temos esta confiança. Veja que debaixo daquela inspiração, o apóstolo São Paulo diz que nós temos esta confiança, essa esperança. Então aqui o profeta diz no 205, vejamos a transfiguração, porque ali fomos todos representados. Ali estavam os santos viventes que haviam sido raptados, Elias.
Ali estava Moisés, os santos mortos representados nele. E ambos tinham o poder vivificador. Agora, se esse poder vivificador não está em nós, não haverá primeira ressurreição. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, vivificará os vossos corpos mortais. Se o Espírito, esse poder vivificador, o profeta diz no parágrafo aqui 202, que o poder vivificador nos permitiu ver a sua vinda. Foi o poder vivificador. Esse poder abriu esses 7 selos, revelou-nos esses 7 trovões, nos mostrou a mensagem de uma só pessoa, esse poder vivificador. Ele diz, ele nos permitiu ver a sua vinda. Então, se esse Espírito, você pode ser crente, você pode ter vindo à igreja 30 anos, 40 anos, mas se você não recebeu esse poder vivificador, esse Espírito Santo, você morre e não vem na primeira ressurreição. Você vai vir na segunda ressurreição para ser julgado. Então, se este poder, esse Espírito Santo, que é a mensagem da hora, Apocalipse 10, 8 a 11, é a mensagem da hora, tem que estar em nós. Agora veja que Eliseu já tinha morrido, eles sepultaram a ele, e naquele tempo da guerra, eles tinham um homem morto e jogaram na cova de Eliseu, e quando aquele corpo caiu nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida novamente. Veja, o poder estava nos ossos daquele profeta. Isso nos leva a pensar muito profundo, como Deus guarda o túmulo de um profeta. Você leia lá no livro de Reis, que você vai ver, jogaram o corpo de um homem morto na cova de Eliseu. E quando tocou nos seus ossos, ele ressuscitou. Há muitas fotos que as pessoas tiram no túmulo do irmão Brana. Sai pomba, sai coluna de fogo. Por quê? Deus guarda aquele lugar. José fez com que os seus irmãos jurassem que não ia sepultar o seu corpo no Egito, mas que o dia que ele saísse dali, naquele êxodo, eles iam levar para a Palestina. Por quê? A ressurreição ia acontecer ali. Você veja que no êxodo, quando eles saíram do Egito, eles pegaram o caixão no qual estavam os ossos de José e levaram. Agora veja, José é um profeta, então a noiva tem percepção profética. Ele sabia de uma ressurreição, ele sabia que eles seriam libertos ali do Egito, eles iam ficar ali. Como profeta, ele estava vendo que eles seriam escravos, mas ele fez eles jurarem. Então aquela mensagem foi passada de geração em geração, que os ossos de José seriam levados para ser sepultado na Palestina. Quando Jacó morreu, eles levaram o corpo de Jacó para a Palestina para ser sepultado ali. Abraão comprou uma parte de um campo dos filhos de Éter para sepultar Sara. Ali ele foi sepultado.
Ali Jacó foi sepultado, Isaac foi sepultado, porque eles tinham a visão da ressurreição. Eles sabiam que viria o Messias. Gente, nós não podemos ser uma noiva, uma esposa sem visão do rapto, sem visão da mensagem de João, sem visão dos trovões, sem visão do novo nome, sem visão daquilo que está acontecendo agora. Aí vai faltar em você o poder vivificador. Ele vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isso foi o que disse o apóstolo São Paulo. Eu vou deixar esse parágrafo aqui. Eu já citei a escritura que eu ia usar. 202. Recordem, o poder vivificador, observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. Você não pode ser só um crente que pagou os seus dízimos, viveu uma vida santificada. Não. Você tem que ser um crente que tem a revelação dos selos, a revelação dos trovões, a revelação de Apocalipse 10, 8 a 11. Mas o irmão Bruno já revelou todos os selos? Sim, mas aquela escritura ele nunca tocou. Quem tocou nessa escritura foi João. Você tem que ter a revelação de Apocalipse 10, 8 a 11. A revelação da pessoa que Deus usou ali. Você tem que ter a revelação nesse dia. Não é ser um bom crente, mas você tem que ser aquele crente que tem a revelação. A revelação da mensagem que veio para nós nesse dia. O profeta disse, você tem que nascer da mensagem. Da mensagem. Então o poder vivificador abriu para nós os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade, e nisso eles não sabiam o que era, e nós, os que estávamos vendo, olha isso aqui, e nós, os que estávamos vendo da maneira correta. Tem muita gente vendo, mas da maneira errada. Não adianta você ver, mas está vendo da maneira errada. Você vê Brana da maneira errada, você vê João da maneira errada, você vê a mensagem, o play da maneira errada. Irmão Brana disse, e nós, falando da nuvem ali, estávamos vendo da maneira correta. O anjo disse, vire a foto para a direita. Vire a foto para a direita. Aqueles pequenos detalhes, irmão Brana contou. Ele falando do primeiro ministério e do último, ele disse que no primeiro ministério foi apenas um pano, que Deus despega o pano, aquela cura do primeiro ministério. Houve detalhe, o chapéu tinha que estar naquele lugar, para que Deus entrasse e curasse aquela pessoa. Tinha que chegar a determinada pessoa assim, assim, assim. Isso foi no primeiro ministério. Os detalhes. Aí é onde as pessoas veem essa mensagem de uma maneira errada. Nos interpretam mal. Nos julgam mal. Agora, o que Deus está fazendo nesta hora, depois da partida do pastor Osmar,
elevando esta mensagem a uma unidade de fé da esposa de Cristo para o rapto. O objetivo hoje do Espírito Santo, que é o profeta da hora na esposa, é nos levar a uma unidade de fé. O pastor, antes da sua partida, ele pregou algumas mensagens de Atos 2, ali no cenáculo. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, em um só pensamento. Até que nós cheguemos àquele um só pensamento, aquela uma só fé, não se dá o rapto. Porque aí ela, a esposa, ela tem que saber quem ela é. Até agora ela não sabe. Parágrafo 234 e 240, de Cristo ao mistério de Deus revelado. Veja a importância de você ler mensagem, a importância de você ouvir João. Porque se você ouvir só o sétimo anjo, você vai se atrapalhar e vai se desviar da terceira etapa. Agora, se você ouvir os dois, você vai se posicionar. Você tem que ouvir assim, pedindo que Deus te esclareça, te ajude, te mostre, abra seus olhos. Então ele disse, vendo da maneira correta. Como é que você tem visto Apocalipse 10, 8 a 11, durante esses 10 anos, 20 anos, 24 anos de mensagem? Seguindo o pastor, como é que você tem visto essa mensagem? Da maneira certa ou errada? Vamos lá, vamos terminando aqui. Vimos que era nosso Senhor. Quando nós vimos da maneira correta, vimos que era o Senhor. Aí você está vendo Brana comendo o livrinho? Está vendo da maneira errada. Quem come o livrinho é João. Você está vendo que você está vendo da maneira errada? Os 3 anjos que foram visitar Abraão, um era o Senhor. E o irmão Brana diz que Abraão é o tipo de João, é o tipo da esposa. Então, se você está pregando que Brana comeu o livrinho, que o João da Ilha de Pátio representava Brana, você está vendo da maneira errada essa mensagem. Você está vendo Apocalipse 10, 1 a 7 da maneira errada, e nem começou a ver Apocalipse 10, 8 a 11. Vocês vê, foi ele quem abriu esses selos, foi nosso Senhor quem abriu, foi Elohim, que esteve na tenda com Abraão, com a esposa. O que vocês pensam de Brana e de João? Antes da fundação do mundo, ele já existiu em corpos teofânicos, manifestar aqui para este ministério. Eles são os filhos da eternidade, as criaturas da eternidade. Eles não eram normais. A sua mensagem de Brana não agradou a igreja, ao mundo intelectual. A mensagem de João também não agradou. Por isso ele disse, Abacuque 1:5, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vos contar. Quem creu em nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, Isaías 53:1, quem creu? Quem creu aqui no Brasil? Quem creu na América do Norte? Que Deus assim te abençoe. E Cristo é os selos que foram abertos,
Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles que hoje tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda vindicação. Deus assim te abençoe. Vamos nos